O Seleção Sport TV do André Rizek traz em destaque o Cruzeiro e a situação do Dudu, que falta só assinar o contrato para poder ser confirmado como jogador do Cabuloso. Eles fizeram uma análise completa e eu quero assistir contigo aqui também, fazer uma análise depois. Vamos juntos e não vamos perder tempo não. Só antes, claro, se você quer receber conteúdos do Cruzeiro todo dia, deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Tamo junto, vem comigo que agora a gente vai assistir conteúdo aqui valendo. Fala, Rizek, boa tarde para você, Conrado, Richarlison, Coutinho e também para quem acompanha a Seleção Sport TV. É isso, Dudu, a partir de agora é aguardado aqui na Toca da Raposa 2. A gente já estava prevendo essa rescisão do contrato dele e foi oficializada agora à tarde, notícia aí do GE. Globo, da Camila Alves, do Eduardo Rodrigues e do Thiago Ferri. O Cruzeiro aguardava essa rescisão do Dudu. Por quê? O contrato dele era até o final do ano que vem. Então o Cruzeiro precisaria que ele estivesse livre para poder assinar um contrato. A ideia não era mais pagar por esse jogador. A gente lembra, no meio do ano, quando a gestão assumiu na primeira janela de transferências, o Cruzeiro chegou a anunciar o Dudu naquele momento. Teria uma compensação financeira ao Cruzeiro e faria um contrato altíssimo com o Dudu. Seria um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. O papo mudou depois que o Dudu deu para trás naquele momento, mas agora ele deve assinar sim com o Cruzeiro, já tem tudo acertado entre as partes, inclusive que o valor vai ser menos da metade do que seria naquele momento. O Dudu vai receber menos de 50% do que aquele acordo, mas ainda assim vai ser um dos jogadores mais bem pagos do Cruzeiro. O Cruzeiro apenas esperava essa rescisão. Era a grande questão para poder assinar com o jogador. Então, essa assinatura do contrato deve estar próxima em breve, nos próximos dias, ainda em 2024. O Dudu deve ser anunciado como novo atacante do Cruzeiro, clube que revelou ele para o futebol até chegar no Palmeiras, na Rizek. Sem dúvida, cara. Agora, que rolê errado do Dudu, né? Se você pensar como essa história poderia ter terminado para ele, como ela vai terminar. Porque quando o jogador aperta a mão do Matos e fala, beleza, vou sair do Palmeiras por um motivo de incompatibilidade com o Abel, vou jogar no Cruzeiro. E aí volta atrás, porque tem uma reunião de membros da organizada do Palmeiras, convencem ele a ficar. E aí o Palmeiras já não queria mais que ele ficasse. A Leila entra no redação e fala, não, eu quero que ele vá embora, eu espero que ele cumpra a palavra e vá para o Cruzeiro. Aí volta para o Palmeiras, não é utilizado, praticamente não foi utilizado pelo Abel, desde que voltou de lesão. E aí vai para o Cruzeiro, onde ele ia ganhar o dobro do que está acertado. Eu acho que o Dudu deu um rolê muito errado nessa história, né? Eu acho que ele bem errado, né? Né? Claro que errou, né? Principalmente essa história que vai, não vai, fica. Mas, assim, independente disso, eu acho que ainda dá tempo do Palmeiras, né, na figura da Leila Pereira, corrigir o que está acontecendo. Independente do que ele fez, se ele apertou a mão de um, apertou a mão de outro, se ele não foi bem com a Leila, ele é um dos maiores ídolos da história. Mas corrigir você diz o quê? É porque rescindiu o contrato com ele. Tudo bem, mas ele precisa de uma homenagem, ele precisa ser tratado como ídolo, ele precisa de uma despedida à altura. Independente do que ele fez, se a Leila não acha ele legal, não importa o que a Leila acha. Ele é muito maior que a própria Leila para o Palmeiras. Sem dúvida. É um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, dentro de campo. Essa era vitoriosa que o Palmeiras vive agora, o Dudu é o principal nome dessa era. Ele é o principal cara, mais ele é Abel, ídolo da torcida, mais do que o Abel. Quem entra em campo faz a diferença, são vários gols importantíssimos. Assim, a história desse cara, ele já estava lá fazendo história antes do Abel chegar. Já estava sendo campeão de coisa importante antes do Abel chegar aqui. Brasileiro, Copa do Brasil. Então, inclusive assim, em times que não eram tão organizados. Exatamente, então dá tempo. Independente, que não estou falando que o Dudu tá certo, a Leila tá... Esquece isso. A torcida, o Clube Palmeiras, precisa dessa homenagem. O Dudu merece por tudo que ele fez dentro de campo. Uma homenagem, eu acho que dá para corrigir essa saída. E aí, claro, o Dudu entra nisso também, mas principalmente o Palmeiras e a Leila. Ela não pode achar que, entendeu? É mais importante a relação dela com o Dudu do que a relação Palmeiras, Dudu e principalmente torcida. É porque, assim, que o Dudu errou nesse sentido, acho que todo mundo já entendeu. Ele mesmo, se bobear, ele vai ser meia-culpa, né? Essa notícia do Rodrigo aí, metade do salário, já deve estar entendendo legal. Porque, assim, o que ele fez realmente é uma coisa ruim de se fazer, seja qualquer vínculo que você tenha ali com o empregador, seja qual for a sua profissão, é você se oferecer a um outro lugar sem primeiro conversar com quem é o seu patrão ali, o seu chefe, né? Ó, eu não estou satisfeito aqui. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Olha, eu não estou gostando da forma como eu estou sendo utilizado, ou eu não estou satisfeito com o meu salário, ou eu quero sair porque eu quero me mudar para Belo Horizonte de novo, enfim. Aí o motivo é dele.
Mas a forma como ele fez foi errada. Acho que isso já ficou claro para todo mundo. Sim. O Alexandre Matos falou sobre isso, expôs a situação, a Leila também expôs a situação, e acho que não tem muita discussão em cima disso. A questão é, isso não pode ser maior do que ele fez dentro de campo pelo clube, né? Por isso que eu estou concordando nessa questão do Palmeiras ter alguma atitude, algum gesto de gratidão. Tanto é que a principal torcida organizada do Palmeiras, se você for consultar as lideranças, né, as pessoas que vão a jogos, não estou dizendo os caras que se envolvem em episódios de violência, não. Estou falando dos caras que levam a torcida para o estádio, né, que fazem os cantos, que organizam as caravanas e por aí vai. Essa galera esteve ao lado do Dudu o tempo inteiro, inclusive se manifestou contrariamente do Dudu para o Cruzeiro por outras questões também. Mas isso também diz muito da torcida do Palmeiras. Se você conversar com o torcedor do Palmeiras, é claro que ele ficou magoado com a atitude do Dudu, mas ele é grato ao Dudu pelo que ele fez pelo clube e pelo jogador que ele é. Eu até acho que a reta final do Dudu no Palmeiras, as oportunidades que ele deixou de receber, são muito em virtude disso também. Ele poderia ter entrado mais na equipe ali na reta final, ele chegou aí bem em alguns jogos que ele entra, poderia ter ajudado. O jogo contra o Corinthians ele entra e vai bem. O jogo do Palmeiras em Campinas, não me lembro agora, o adversário ele também foi muito bem. Atlético Mineiro. Tem outro no Allianz, que ele entra no final do jogo e faz 2 jogadas de gol do Palmeiras goleia, acho que é contra o Criciúma, em virtude disso também. Então, assim, é uma reta final ruim, por culpa também do Dudu, mas eu acho que o Palmeiras tem que sair maior disso. Não é uma picuinha de dirigente com o jogador, não. Embora eu concorde com vocês na teoria, né, de que um jogador desse tamanho mereça uma homenagem, pensando no lado prático disso, assim, não é de simples realização. Explico o motivo. O Gabigol se despediu num jogo de Campeonato Brasileiro. Para sorte dele, não tinha nada em jogo ali no Flamengo. O Flamengo pôde fazer da última rodada do Brasileiro uma festa para o Gabigol em campo. O Everton Ribeiro não teve um jogo de despedida no Flamengo. Hoje ele é adversário do Flamengo, está jogando no Bahia. O Cássio, que é o maior goleiro da história do Corinthians, não teve um jogo de despedida, porque ele foi ser adversário, ele não encerrou a carreira. E o Dudu, daqui a pouco, vai enfrentar o Palmeiras. Ele não está encerrando a carreira, ele está indo para um adversário do Palmeiras, que é o Cruzeiro. Então também eu acho que não é tão simples fazer um jogo de despedida para quem está em atividade. Eu acho que teve essa sorte. Não precisa ser um jogo, né? Acho que pode ser uma coletiva. Exato. Quem está saindo aqui é um dos grandes. Porque, assim, mas dá tempo, né? Dá tempo ainda. E assim, uma informação, né? Na época, quando surgiu a notícia de que o Dudu queria sair do Palmeiras, eu procurei entender, mas o que está acontecendo? Como assim o Dudu não se dá bem com o Abel? E o que eu ouvi de dentro do clube foi o seguinte, não é que ele não se dá bem. O Dudu, foi o que eu ouvi de dentro do clube. Pela personalidade dele, o Dudu é um cara que gosta de um carinho. Cada um é de um jeito. Né? Quem é chefe sabe, quando você tem que lidar com os seus subordinados, cada um é de um jeito. E o Dudu é um cara que gosta assim, de um certo mimo, de ser tratado de um jeito meio paternal, que é o oposto do que o Abel faz. E é o que o Diniz faz no Cruzeiro. Oi? E é o que o Diniz faz com os jogadores dele. O Abel não tá nem aí, se é o Dudu, se é o Hendrick. O Abel substitui pelo GPS. O GPS diminuiu lá, é o Hendrick, não interessa, vai sair. O Abel não tem muito esse jeito de chamar o jogador, abraçar, conversar. O Abel é um cara mais... O jeitão dele, assim, ele é profissional. Ele tá lá para fazer o trabalho dele e ele não é muito dado a esse tipo de relação que, por exemplo, o Filipão tinha com o Dudu. Meio de pai para filho. E o Dudu sentiu falta desse tipo de tratamento. E aí decidiu que ir embora. Achou que não estava tendo o carinho que merecesse da comissão técnica. Foi o que eu ouvi do Palmeiras, que, aliás, para mim faz todo sentido, inclusive, quando eu olho a configuração dos personagens em questão. Ô, Rick, como é que você vê tudo isso que a gente estava debatendo aqui? Então, Isaac, eu estou com o Conrado. Não precisa ser um jogo de despedida, mas tem que valorizar o ídolo que ele é da equipe do Palmeiras. É impressionante. Eu comentei na postagem dele, daqueles tantos troféus que ele colocou, que assim, realmente o que ele representa para o Palmeiras é muito maior do que a própria Leila. A Leila chegou agora, tem a sua contribuição para essa nova fase, o próprio Abel chegou agora, tem a sua contribuição, mas o Dudu está 10 anos no Palmeiras, 10 anos. Então, assim, é um jogador que tem uma identificação, uma identidade e um jogador que tem uma história muito grande. Não pode sair do... Tudo bem, daqui a pouco está jogando pelo Cruzeiro, não tem problema. Não é só o jogo de despedida que vai fazer ele ficar eternizado no clube. São as homenagens, são o trato com o ser humano, de entender o que ele foi para esse clube. Isso eu acho que o Palmeiras está pecando. E só voltar um pouco
pouquinho naquilo que o Coutinho falou sobre o Dudu, se você lembrar naquele jogo decisivo contra o próprio Botafogo, no último jogo, havia uma dúvida. Se o Dudu seria titular ou seria o Felipe Anderson, pelo aquilo que vinha trabalhando. Então, assim, eu acho que até essa questão do trato com o treinador e a Leila prejudicou o Dudu. Claro. Porque o momento dele estava muito bom. O momento do Felipe Anderson não era bom. O Dudu poderia ter ajudado mais esse Palmeiras. Ele tinha merecimento para iniciar aquele jogo, Exatamente. pelo que ele mostrou recentemente. Tirando isso, cara, não dá. Assim, Palmeiras, Leila, não dá. Para um jogador Assim, dessa magnitude, dessa grandeza, sair sem nenhuma homenagem. Só para ficar, dá tempo ainda, né? Às vezes o Palmeiras está Ele preparando nem saiu isso. do banco contra o Fluminense. O do Fluminense na última rodada, nem então, saiu do banco. Eu acho que dá tempo ainda. De repente o Palmeiras está... O Palmeiras sempre mostrou nas redes sociais, daqui a pouco eu mostro, mas eu entendo. Seria uma homenagem, uma placa, como o Corinthians fez com o Cássio. Isso, e assim, Rizek, eu acho que é bom até faria bem até para Leila isso, né? Para não ficar com essa rusga de tipo assim, ó, saiu do Palmeiras porque a presidente não quer, porque o treinador não quer. Senta lá, Abel, Dudu, Leila, vamos conversar antes aqui, vamos aparar as areias aqui, ó, não gostei do que você fez, não gostei, mas vamos aqui na frente de todo mundo, vamos chegar e falar o que o torcedor quer ouvir pro bem do Palmeiras, fazer uma homenagem ao Dudu, o próprio Abel falar da importância do Dudu. Cara, agradecer o Dudu pelos serviços prestados, né? O Dudu no Palmeiras é passado, o contrato já está rescindido. Deixa eu falar de outro passado do jogador. A história dele... já tem o post do Palmeiras? Palmeiras se despediu do Dudu nas redes sociais com esse post aqui. A Sociedade Esportiva Palmeiras e o atacante Dudu chegaram nesta quinta-feira a um acordo para antecipar o fim do contrato firmado pelo jogador com o maior campeão do Brasil. Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz Parque e um dos mais vitoriosos jogadores da história palmeirense, Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos. Obrigado, Dudu, pela brilhante trajetória construída com a nossa camisa. Você sempre fará parte da família Palmeiras. Esse é o post do clube. E agora eu quero falar de outro passado do Dudu, a história dele no Cruzeiro. Rodrigo, o Dudu, inclusive, fez base no Cruzeiro, jogou aí garotinho, como as imagens estão mostrando, né? Estreou em 2009 nos profissionais do Cruzeiro. Que tipo de sentimento, de lembrança a torcida celeste tem desse jogador, hein, meu cara? E como a torcida, na sua opinião, recebe agora o Dudu de volta? Recebe com muito carinho, Rizek. Sem dúvida nenhuma, a torcida do Cruzeiro reconhece o valor e a importância do jogador que o Dudu se tornou desde que saiu do clube. E vamos usar como exemplo o meio do ano, quando o Cruzeiro chegou a anunciar o Dudu. Foi muito comemorado pela torcida, não só pelo tamanho do jogador e seria ali um retorno da promessa de investimento que a direção vinha fazendo. Nós vamos trazer jogadores desse nível. Então a torcida ficou muito, muito satisfeita mesmo. Dudu, dizer que é ídolo é forte, né? Mas é um jogador que a torcida tem muito carinho. Ele foi revelado pelo Cruzeiro, ele é natural de Goiânia, né? Veio para a Toca da Raposa muito jovem ainda, ficou na base até 2009, 2010, jogou a Copa São Paulo, era o craque daquele time, apesar de ter estreado em 2009. Depois foi emprestado ao Curitiba para uma disputa de Série B, ganhar amadurecimento, e em 2011 ele foi titular do Cruzeiro, teve algumas participações importantes em jogo, foi muito elogiado na época pelo Joel Santana, que foi técnico do Cruzeiro naquela oportunidade, falou que o Dudu era um jovem com muito potencial e a torcida enxergava isso mesmo nele. Depois ele saiu, foi vendido para o futebol da Ucrânia, jogou no Grêmio, na China, então o carinho, sem dúvida, é o sentimento do torcedor do Cruzeiro com essa chegada do Dudu. E só para complementar um pouquinho, o Gabriel Duarte e o Guilherme Macedo, que cobrem o Cruzeiro no GE. Globo, também trazem a apuração do tempo de duração de contrato, né? Seriam 3 anos que o Cruzeiro fecharia com o Dudu. O time tem apostado nesses contratos longos também para atrair os jogadores, né? Com o Gabigol, por exemplo, que o jogador e Cruzeiro estão acertados, apesar do contrato ser só assinado no ano que vem, seria um contrato de 4 anos de duração. O Dudu faz 33 anos no início de janeiro, né? Mesmo com a idade um pouquinho avançada, 3 anos de duração para ele. Acho que também diz sobre o que o Cruzeiro espera do jogador. Beleza, meu caro. E olha só, aproveitar o seu faro de repórter, o seu poder de síntese para me explicar que treta foi essa, porque o Diniz dá um desabafo no domingo, que vai embora, está informado que está demitido pela imprensa, que não fica para o ano que vem. E aí, no mesmo dia, já vem a apuração do GE que não era nada daquilo, que ele vai ficar no Cruzeiro. Cara, eu tô até agora meio bugado com essa história. O Diniz dá um desabafo domingo, um longo desabafo, né, cara? Detona a diretoria do Cruzeiro.
nominalmente o Alexandre Que Matos. está sendo demitido pela imprensa, É co- mas ele ficou. Então você pode me explicar isso? Foi bem complicada a história mesmo, Rizek. O Diniz chegou em Caxias do Sul sabendo que a permanência dele não estava confirmada. Oficialmente, a posição do Cruzeiro era: vamos, depois do jogo, reavaliar o trabalho do Fernando Diniz, como todos os clubes fazem, como é praxe ao final de temporada. Essa era a posição oficial. Veio o jogo, o Cruzeiro venceu, ficou sem a vaga da Libertadores, e na coletiva de imprensa, na entrevista coletiva, o Fernando Diniz foi perguntado por um colega da imprensa que trouxe para ele a informação que saberia que ele não ficaria, cravou para o Fernando Diniz. E o Diniz reagiu àquilo se sentindo desrespeitado, que não poderia saber daquele jeito, e disse o seguinte: desde quinta-feira que eu sei disso, porque foi quando as notícias começaram a vazar por aqui. Ele procurou a diretoria do Cruzeiro, mas segundo ele foi uma conversa em cima do muro. A diretoria falou: tudo pode acontecer, não é bem assim, mas que ele, com a experiência que tem no futebol, já estava com a demissão cravada para ele mesmo também, sabendo que não ficaria, mas não esperava que fosse saber de forma oficial, entre aspas, pela imprensa. Diretoria do Cruzeiro, o Alexandre Matos, o Paulo Pelaipe estavam lá no estádio. Alexandre Matos ficou, inclusive, bem incomodado com essa situação, começou a fazer ligações na hora, e aí disse que, mantido, amanhã vamos conversar com o Fernando Diniz. Ele voltou com o Cruzeiro, com a delegação para Porto Alegre, depois no ônibus para BH, e aí na segunda-feira pela manhã sentaram para conversar. O Alexandre Matos, o Pedro Lourenço, que é o presidente da atual SAF do Cruzeiro, e decidiram pela permanência. O clube prometeu: vamos avaliar na segunda. Saíram as notícias, o Diniz fez o desabafo, se sentiu desrespeitado, não só por saber daquilo na coletiva, mas pelos dias anteriores, como foi tratado, mas entrou em acordo e fica no Cruzeiro. O contrato dele é até o final do ano que vem, e agora ele vai poder, inclusive, participar da montagem do elenco. Assim que o Diniz chegou, ele falou o seguinte: vocês dizem que eu sou um técnico que preciso de tempo, e eu costumo ser o técnico que tenho menos tempo para mostrar meu trabalho. Agora ele vai ter uma pré-temporada completa. Tá bem, obrigado, Rodrigo. Deu para entender tudo, meu caro. Grande abraço para você e até a próxima. Tá aí, ó. Rapaz, muitas informações, né? A respeito do Cruzeiro, Dudu, Diniz, Alexandre Matos. Cara, é uma situação interessante, né? Primeiro ponto, Dudu, né? Um grandíssimo jogador, já tem uma história no Cruzeiro, já tem um vínculo ali com a torcida, com o clube. Claro, a gente sabe que o vínculo dele com o Palmeiras era gigantesco, né? Mas ele sai de lá para ir para uma outra casa dele também, cara. O cara saiu da base do Cruzeiro, né? Então ele se sente em casa também no Cruzeiro. Tanto é que ele decidiu escolher até receber menos para voltar para um lugar. A questão, sendo bem honesto, não é mais dinheiro, tá? Não é dinheiro. É ele se sentir bem, acolhido e poder jogar o seu futebol. Dudu vai ser um grande destaque no Palmeiras. Desculpa, vai ser um grande destaque no Cruzeiro, vindo do Palmeiras nessa próxima temporada, pode anotar. E o Diniz está aí, né? Vai ter que continuar o trabalho, realmente tem agora um começo de temporada para poder trabalhar. E agora é esperar, não é isso? Se você quer receber sempre notícias do Cruzeiro, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa seu like. Tamo junto. Tem muita gente chegando aí, mas muita gente não tá se inscrevendo. Se inscreve aí, ajuda. A gente tá começando aqui o nosso projeto e trazendo sempre notícias quentíssimas para vocês. Grande abraço.